como é bom estarmos aqui conectados com os nossos irmãos através do YouTube. Confesso que é um pouco diferente a gente estar aqui na igreja vazia, mas é muito bom a gente ter a certeza que Deus está conosco e que a gente está reunido através das ferramentas digitais. Então convido você, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, que você coloque aí a televisão desligada, que você deixe o celular no silencioso e que nesse momento você possa se conectar com Deus, que você possa estar com a gente, orando, louvando, adorando, como se você estivesse aqui na nossa igreja, como se você estivesse aqui presencialmente e juntos vamos adorar ao nosso Deus. Feche os seus olhos, vamos orar para iniciar essa celebração juntos. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus de graça, é um Deus que está presente conosco em meio, ó Pai, toda essa pandemia. Nós temos a certeza que o Senhor está, Pai, com cada um de nós e nós somos muito gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que cuida de nós, é o Deus, ó Pai, que está presente, nosso Deus Emanuel, e como, Pai, nós temos o privilégio de Te louvar e Te adorar. Colocamos, ó Pai, a vida de todos os nossos irmãos que estão conectados nesse momento nas Tuas mãos, para que nós possamos, ó Pai, cada dia mais render a Ti todo o louvor, toda a adoração, que só o Senhor é digno, ó Pai. Te oramos, Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. E eu convido você, na sua casa, onde você estiver, para a gente adorar juntos ao Senhor. Vamos adorar? Vamos adorar. Vamos adorar a Deus, vamos exaltar seu nome, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar. Exaltar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual, e essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos exaltar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual, e essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltamos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de
receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos, adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Vamos adorar ao único que é digno de receber? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de te louvar e te adorar. Que o Senhor esteja usando agora teu servo Miguel para trazer a mensagem, Pai, para cada um de nós. E que nós possamos, Pai, ouvir a mensagem que vem de Ti através do Teu Santo Espírito, Pai. Guie Miguel para que nós possamos ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite mais uma vez, e estou muito feliz dessa oportunidade de estar na casa do Senhor,
para trazer a sua mensagem, aquilo que ele colocou no meu coração e tem falado grandemente esses últimos dias, essas últimas semanas. Primeiramente, eu queria dizer que, de forma oficial, eu estou voltando às atividades da igreja, no sentido, pelo menos, dos domingos, né? Então, eu estive viajando aí no período de capacitação, e depois um período de férias, e depois um período de quarentena. Né? Então, teve tudo isso aí nessas semanas. Mas, desde o início de toda essa crise, mesmo viajando, estando em capacitações e reuniões, férias, a gente não parou de trabalhar, os irmãos viram através dos grupos do WhatsApp, através de até alguns aconselhamentos via ligação do WhatsApp, a gente estava bem próximo, porque de fato é um momento bem difícil que temos enfrentado. Então, eu queria desde já agradecer aos ministérios da igreja, de que têm trabalhado muito nesse período, né? Então, nós tivemos ontem uma reunião da liderança dos pequenos grupos, organizado pelo Lidere, que tem a liderança de Bia, e também a Carla, também, que tem realizado esse trabalho na atividade lá dos pequenos grupos. E também dos pequenos grupos, né? Com relação aos encontros. Então, essa semana vai acontecer normalmente os encontros dos pequenos grupos, então esteja participando muito, porque mais do que nunca nós precisamos estar juntos nessa perspectiva de ser igreja. E, meus irmãos, em tempo de crise, o ser igreja é essencial, porque nesse momento a gente para e pensa o porquê de fato nós existimos, o porquê de fato nós estamos aqui, qual é a nossa missão. Estamos vivendo um momento da história sem precedente. A realidade é esta. E todos os dias estamos ouvindo péssimas notícias e parece-me que a coisa se tornou também meio que uma guerra política e ideológica e cada um tem tido a sua opinião no meio de tudo isso. Nesse período, nós estamos percebendo que tem surgido alguns tipos de sentimentos bem ruins, como medo, solidão, pessimismo, a ira. Infelizmente, algumas pessoas ou algumas empresas, inclusive, têm tentado tirar vantagem desse momento que a nossa humanidade vive, por exemplo, como a imprensa brasileira, que tem se demonstrado cada vez mais despreparada e tendenciosa. Mas temos alguns sentimentos bons surgindo também, como solidariedade, o amor ao próximo, reconhecimento às pessoas com relação às profissões. Então, alguns profissionais que muitas vezes passavam despercebidos por nós, hoje nós já damos tanto valor, como são as pessoas da limpeza nas ruas, por exemplo, o pessoal que trabalha ali com a questão da coleta dos lixos, né? Tem tudo isso, tem acontecido, e é um sentimento bom, porque são pessoas fundamentais no nosso dia a dia, só que agora nós estamos percebendo a importância delas. E muitas pessoas têm trabalhado muito para que essa crise passe. O pessoal da área de saúde, nós temos algumas pessoas aqui da igreja na área de saúde, que estão ali na linha de frente desse trabalho, pessoas de serviços essenciais. Mas a pergunta hoje à noite é: qual é o papel da igreja nisso tudo? Qual é a nossa parte nisso? Em meio a um mundo em caos, qual é o sentimento do povo de Deus? Acredito que um texto que fala muito nesse tempo para todos nós encontra-se em Filipenses, capítulo 4, enquanto meu diácono vai trazer aqui minha água, obrigado, Yudi. Capítulo 4, versículo 7. É ao vivo, mas sou eu, né? Obrigado, irmão. Capítulo 4, versículo 7, que diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, esse é um momento da humanidade que as pessoas estão com muito medo, pessoas têm se isolado nas suas casas por conta desse problema todo, por determinação do governo e enfim, mas as pessoas têm perdido sua paz,
Tenho conversado com algumas pessoas que têm tido, inclusive, a sua fé abalada por conta disso. E a palavra de Deus é que essa paz, que excede todo entendimento, que vem da parte de Deus, Ele guardará o nosso coração. O lugar onde surgem ali, brotam ali os sentimentos, estará guardado em Cristo Jesus. E não só o coração, mas também a mente. Porque muitas vezes nós estamos isolados dentro da nossa casa, pensando como é que vai ser depois dessa crise, e aí a nossa mente começa a viajar, questões profissionais, como será isso, e o que Deus fala através de Paulo aos Colossenses é que tanto o coração quanto a mente estejam em Jesus Cristo. E sabe por quê? A igreja tem esse sentimento de paz, ou pelo menos deveria ter, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que Ele é poderoso. E nós sabemos que esse Deus, Ele não mudou. A Bíblia nos mostra que nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse Deus maravilhoso, Ele cuida do seu povo desde a época da igreja primitiva, ou desde a época ali do Egito, ou desde a época do Jardim do Éden. Quando a gente vai voltando, a gente vê desde quando o homem foi criado, a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus, Deus tem cuidado desse homem, mesmo quando ele pecou. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia onde você estiver. No livro de Êxodo, no capítulo 16, nós vamos ler 4 versículos. Do versículo 1 ao versículo 4. Êxodo 16, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: Toda a comunidade de Israel partiu para Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica em frente a Elim e o Sinai. Foi o 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor não tivesse matado, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Versículo 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Meus irmãos, o texto mostra que o povo de Deus, ele saiu de determinado lugar e chegou no deserto. E nós conhecemos a história que o povo passou 40 anos peregrinando no deserto. E muitas histórias e muito aprendizado nós temos nessa fase. Esse capítulo 16 mostra que o povo tinha chegado num momento ali naquele deserto, provavelmente a comida que eles saíram do Egito já tinha acabado, porque já tinha passado alguns dias de caminhada, e eles estavam com fome, e eles começaram a reclamar. E é interessante, eu queria que você acompanhasse comigo da sua casa, que no versículo 1, ele já fala, no versículo 2, ele diz assim: no deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés. No momento que o povo chegou ao deserto, ao invés da fé daquele povo aumentar, aquele povo passou a reclamar. Com certeza, o que nós estamos vivendo hoje no mundo e aqui no Brasil também é um deserto muito grande. E não só o deserto porque as ruas estão desertas, mas do deserto muitas vezes porque a gente está sem contato com as pessoas que a gente tinha dia a dia. E parece que cada vez mais nós estamos sozinhos. Mas, meus irmãos, se a gente parar para analisar e estudarmos o povo de Deus nesse período de 40 anos no deserto, a gente vê que foi um período de muito aprendizado. O povo ali aprendeu no deserto a depender mais de Deus. Porque muitas vezes nós olhamos para os lados quando nós estamos no deserto e nos achamos sozinhos. E quando a gente olha do lado e a gente está sozinho, a gente olha para cima e encontra um Deus ali em cima, olhando e cuidando da gente. Muitas vezes no deserto aprendemos que nós não somos nada.
Quando a gente passa por um deserto, o homem chega nesse momento e a sua armadura cai, os seus diplomas já não valem de nada, os seus títulos já não valem de nada, porque no deserto a gente aprende que nós somos apenas pó. Interessante que no deserto nós aprendemos que precisamos uns dos outros. E quando nós falamos do combate a esse vírus, muito tem se falado com relação a estarmos vivendo uma guerra. E de fato é uma guerra. E quando a gente estuda as histórias das guerras, a gente percebe que todos os exércitos que venceram suas guerras é porque o exército era um exército unido. Ou seja, as pessoas precisavam uma das outras. Eu lembro um filme que já passou muitas vezes, 300 de Esparta, que tem até uma parte que ele fala isso, que a função de um soldado não é nem proteger a sua vida, é proteger a vida do soldado do lado. Então ali ele lutava, o soldado lutava com a sua lança, despreocupado porque alguém do lado estava cuidando da vida dele. E no deserto a gente aprende que precisamos um dos outros. Se estamos vivendo uma guerra com esse vírus, então quer dizer que nós precisamos um dos outros. E aprendemos ainda que no deserto a riqueza não é nada. A nossa conta bancária, os nossos bens, não é nada quando nós nos encontramos num deserto. Essa crise que tem acontecido por conta desse vírus tem atingido todos. Do mais rico ao mais pobre, pessoas foram infectadas. Mas se existe essa guerra, nós estamos juntos para vencê-la. Porque se esse é o deserto, que essa história da humanidade Deus reservou, nós iremos passar por ela, porque Deus é maior do que todo esse deserto. E quando o povo chegou neste deserto, como eu li aqui no versículo 2, a ação daquele povo, ao invés de se prostrar perante o Senhor, como nós fizemos hoje nas nossas salas da consagração de oração, tivemos 3 salas ali, muita gente participando, orando, louvando ao Senhor. Quando o povo chegou no deserto, ao invés de estar clamando a Deus, eles passaram a reclamar. E interessante que no versículo 2 diz assim: no deserto toda a comunidade, ou seja, todo o povo, chegou perante Moisés e Arão e passou a reclamar. Eu entendo que nosso Deus é tão misericordioso porque nos dias de hoje existem pessoas que não estão reclamando. Existem pessoas do povo de Deus que têm passado por problemas também, como todos os outros, mas têm adorado ao Senhor. Então, e se existe um povo que tem reclamado, mas também existe um povo que tem louvado e adorado ao Senhor, tem buscado ao Senhor, tem jejuado, tem buscado estar perto dele. Mas a atitude daquele povo foi murmurar. E interessante também que a reclamação que eles tinham, a queixa que eles tinham era tão grande, que eles chegaram a comentar no versículo 3, se você acompanhar comigo, dizendo assim: disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Veja, eles não estavam reclamando e se arrependendo de querer voltar, ou arrependidos de terem saído. Não, eles disseram assim, olha, eles chegaram num ponto de reclamação, disseram assim, olha, era melhor que Deus tivesse nos matado lá. Veja como o povo reclamava. E quer saber mais? O que eu fico impressionado é que no versículo 14, se você voltar um pouquinho no versículo 14, a partir do capítulo 14, a partir do versículo 10, você percebe ali o maior milagre já presenciado pelo povo de Deus, que foi a questão ali da travessia do Mar Vermelho. Depois que o povo de Deus chegou ao Egito, e ele foi liberto do Egito através de Moisés, teve a questão das pragas, o coração do rei liberou aquele povo, mesmo depois tendo se arrependido, mas o fato do povo ter passado pelo Mar Vermelho foi com certeza o maior milagre que aquela geração presenciou. E mesmo tendo presenciado aquele grande milagre, a abertura daquele mar, eles passando a pés enxutos e depois o mar se fechando e destruindo todo o exército, mesmo assim, aquele povo não acreditava que Deus era poderoso para dar o pão de cada dia. Bom, eu acho que essa
reclamação, essa preocupação com relação ao pão, com relação a essa questão mais básica do dia a dia, eu acho que isso é algo que não só ficou ali no Antigo Testamento com o povo de Israel, porque a Bíblia diz que Deus mandou o maná, mandou água, uma coluna de fogo iluminava o caminho do povo à noite, uma coluna de fumaça protegia eles do sol durante o dia, as suas sandálias, né, seus calçados não se gastavam, suas roupas também. Deus cuidou do povo nos mínimos detalhes. Mas eu percebo num texto, já no Novo Testamento, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto, Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus 6, 25. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou ao que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Eu estou lendo aqui na linguagem NVI. E meus irmãos, me parece que Jesus Cristo ali, no primeiro século, ele também estava preocupado com a preocupação das pessoas. Ele estava observando essa preocupação das pessoas. As pessoas estavam seguindo Jesus Cristo, mas Jesus Cristo, por ter crescido naquele contexto ali de Israel, ele sabia que o povo tinha uma grande preocupação com essas coisas. E eu não estou aqui dizendo que essas coisas não são coisas que a gente não deve se preocupar. A gente deve se preocupar, porque muitos de nós somos pais de família, né? Mãe aí que no contexto da nossa igreja tem assumido a responsabilidade muitas vezes de pai e de mãe. Né? Então os estudos estão paralisados nesse tempo, mas daqui a pouco vai voltar. E como será o emprego, como será a questão básica? Mas eu queria trazer essa noite para você uma palavra de que é aquela paz que Paulo falou ali em Filipenses. Tome conta do seu coração. Não se preocupe com a sua própria vida. No versículo 25, Jesus Cristo fala isso. Não se preocupe com a sua própria vida. E eu queria dar um alerta aqui, que não se preocupar não é ficar inerte. Não se preocupar não é você ficar na sua casa esperando as coisas caírem do céu. É entender que depois que essa crise passar, você tem que lutar pelo seu espaço, você tem que batalhar para chegar onde você realmente quer. O não se preocupar não é ficar em casa amargurado porque essa crise pode ter afetado a sua questão financeira, a sua questão profissional, a sua questão acadêmica, não. É correr atrás do prejuízo e saber que você fazendo sua parte, você não precisa se preocupar, porque Deus, Ele cuida da tua vida. No versículo 25 ainda diz assim, quanto ao que comer, que beber ou vestir, as coisas básicas, que também é uma preocupação hoje em dia. E existem, meus irmãos, coisas muito mais importantes do que essas coisas, que é a própria vida e o corpo. E quando Jesus Cristo fala isso, ele coloca meio que num contraponto, ele coloca de um lado as coisas muito básicas, comer, beber, vestir. E aí depois ele diz assim, olha, existem coisas muito mais importantes que é a vida, que eu e você temos. E o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, sabendo que foi Deus que nos deu a vida, e sabendo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, Deus não vai nos deixar faltar nada. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus de ontem, de hoje, de eternamente, e Ele é poderoso. Uma das formas de que Deus vai cumprir e vai suprir a necessidade do povo é usando o próprio povo. Eu gosto muito de um texto que fica em Atos capítulo 11, depois você pode ler essa história, do versículo 27 ao versículo 30, que Paulo estava ali na igreja de Antioquia com Barnabé, e aí chegaram alguns profetas, alguns líderes ali da igreja de Jerusalém, e teve um deles que profetizou que haveria uma grande fome, e de fato existiu, no reinado ali de Cláudio.
Interessante que a igreja de Antioquia, que era uma igreja bem nova, uma igreja que tinha acabado de nascer, uma igreja ainda bem pequena, eles se juntaram e aqueles irmãos fizeram uma cotinha, como a gente faz, uma cotinha, e mandaram uma oferta para a igreja de Jerusalém, uma igreja já estruturada, uma igreja já grande, uma igreja que tinha tomado já boa parte de Jerusalém. Mas os irmãos que eram carentes ali em Antioquia ajudaram os irmãos que eram bem mais carentes de Jerusalém. Porque a igreja de Jerusalém, ela tinha passado ali pelos seus embates no início do cristianismo. E muitos dos irmãos de Jerusalém, que tinham propriedades, que tinham bens, que tinham terra, tinham perdido tudo. A igreja era uma igreja bem mais antiga, uma igreja bem maior, porém uma igreja que muitas das pessoas ali tinham perdido tudo. E tinha perdido tudo por conta da perseguição. Então, enquanto a igreja de Antioquia estava nascendo, os irmãos ainda tinham seus bens, suas propriedades, então eles tinham condições de mandar uma oferta ali para Jerusalém. E meus irmãos, mediante as grandes crises, Deus sempre tem levantado o seu povo para ajudar os de dentro e os de fora. A nossa igreja tem feito isso desde o início. Desde o início dessa crise, a gente tem se mobilizado, a gente já fez entrega de álcool gel, cesta básica, a gente tem colocado psicólogo para conversar com algumas pessoas, a gente tem intensificado o trabalho com um pequeno grupo. Na próxima quinta-feira, vamos começar o 11º pequeno grupo, liderado por Jaime Bia. Amém, igreja? Amém. A turma da técnica aqui está ajudando hoje. Amém. 11º pequeno grupo já vai começar bombando, daqui a pouco vai multiplicar. Eu vou visitar lá com a Amanda também, Jaime Bia, porque vai ter uma comidinha lá depois, aí a gente vai ficar lá para aproveitar isso aí. Mas assim, meus irmãos, a igreja tem feito sua parte. A igreja tem trabalhado para isso. E a cada dia que passa eu fico mais consciente que no meio dessa crise é uma grande oportunidade de crescimento. Eu não falo crescimento numérico, apesar de que o crescimento numérico será uma consequência, mas um crescimento espiritual. Nós temos muito mais pessoas orando, nós temos muito mais pessoas fazendo devocional, buscando a palavra do Senhor. As pessoas estão com saudade de estar junto com relação à igreja, ao templo. Nós estamos vivendo um período como na igreja primitiva, que os irmãos se reuniam nas casas, e muitas vezes de forma isolada. Então, hoje em dia, o lugar onde nós temos para nos encontrar, muitas vezes, é uma plataforma digital aqui na internet. E ontem, a gente iniciando a reunião de líderes de pequeno grupo, e aí foi interessante que eu fui um dos primeiros a entrar ali com o Jaime Bia, tudo, e a sensação que eu tive, eu acredito que os meninos tiveram também, Yudi participou, Jaime Bia, aí começaram a aparecer as pessoas que estavam ali, que fazia tempo que a gente não via, né? E parece que a saudade estava apertando. E apertou de fato, e vendo algumas pessoas e dando tchauzinho, dizendo que estava com saudade, que coisa boa, coisa gostosa. E nesse momento de crise que o Brasil tem vivido, eu não tenho dúvida que é uma oportunidade gigantesca de nós crescermos espiritualmente, em número e em amor. Sairemos dessa crise amando mais uns aos outros do que antes. Eu não tenho dúvida disso. Então, baseado em tudo isso que nós falamos até agora, eu queria convocar você que está nos assistindo, ou vai ver depois, porque vai ficar gravado. Eu queria convocar você a aquietar o seu coração, a entender que nós, povo de Deus, temos um Deus sobre todos os deuses. A Bíblia diz que Ele é um Deus onisciente. Deus sendo um Deus onisciente, Ele sabia que nós passaríamos por esse momento. Deus, Ele não é pego de surpresa. Ele sabia que em um momento da história da humanidade, no ano 2020, nós estaríamos passando por essa situação. E esse mesmo Deus que não é preso ao tempo, esse mesmo Deus que é um Deus onisciente, que sabe todas as coisas, Ele é um Deus onipresente. Ele está aí onde você está neste momento. Ele está com as pessoas que você conhece, que foram contaminadas com esse vírus, que estão isoladas, tanto nos lares quanto nos hospitais. Ele está com você que já faz um tempo que não sai de casa porque faz parte daquela faixa etária de risco. Ele está com você que voltou de viagem, teve que passar um tempo aí de quarentena. Nosso Deus é um Deus onipresente, Ele está além
de estar com a sua igreja. Eu acredito que Ele está também atuando e trabalhando no coração daquelas pessoas que têm buscado a cura por esse vírus. E mais do que tudo, o nosso Deus é um Deus onipotente. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que já operou muitos milagres. É um Deus que tem operado milagre do início da história do povo dele até hoje. Lembro-me que o diretor do seminário, o Dr. Lincoln Araújo, ele sempre fala que ali no seminário acontece diariamente pelo menos um milagre. E temos vivido isso enquanto povo de Deus. É milagre as pessoas estarem se importando umas com as outras. É milagre as pessoas quererem ficarem mais perto. É milagre as pessoas estarem ansiando tanto pela palavra. E você que é da igreja, que está me ouvindo, nós temos uma responsabilidade, porque mais do que nunca as pessoas vão buscar o Senhor nesse tempo. E eles vão buscar o Senhor através da sua vida, sabendo que você é filho de Deus. O nosso Deus é um Deus onipotente, porque Ele tem todo o poder. Ele não é só poderoso, Ele é o poder. Muitas pessoas nesse momento têm buscado refrigério e paz em deuses fracos, falhos, que não existem. Deuses que não podem fazer nada, imagem de escultura, seja lá o que for, ídolos. Porque só existe um Deus sobre todos os deuses, que é o Deus de Israel. Um Deus que é poderoso, um Deus que é grande. E esse Deus grande é o Deus que nós servimos. Então eu queria convidar você a louvar com o Senhor, conosco, ao Senhor neste momento, sabendo que Ele contempla o teu louvor, a tua adoração. Esse Deus que é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que é um Deus grande, Ele quer te abençoar e quer colocar no teu coração a paz que excede todo entendimento. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a
vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a vida. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. E esse Deus grande que nós continuamos a adorar. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez em casa, quão grande é meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão te ver. Quão grande é o meu Deus. Nós vamos orar, mas antes eu queria deixar aqui registrado que após a transmissão, nós vamos deixar algumas informações na descrição, né, isso, do vídeo, com o nosso Instagram, porque pode ser que alguém esteja assistindo nesse momento e sentiu no coração o desejo de entregar a sua vida ao Senhor. E no momento que eu estiver fazendo essa oração aqui, se esse foi o desejo do seu coração, faça essa oração comigo e depois entre em contato conosco através da descrição ali do vídeo, que vai estar lá o Instagram. Você entra no Instagram, nos manda uma mensagem, a gente vai entrar em contato com você com certeza. Eu também queria pedir para as pessoas estarem compartilhando esse vídeo, porque vai ficar gravado e pode abençoar muita gente, e também se inscrevendo no nosso canal. Eu queria orar neste momento e dizer que para mim foi um momento muito especial, né? Primeira vez que eu estou pregando dessa forma, né? Então Deus tem nos abençoado com isso, graças a Deus, e queria agradecer as pessoas que vieram aqui para nos apoiar. Jaime, Yudi, Alisson, Amanda está aqui também e está nos ajudando nessa nossa construção, que espero que seja a mais rápida possível, que a gente possa ter essa casa aqui cheia. Queria convidar a igreja a estar orando essa semana também. A gente tem algumas decisões importantes enquanto igreja para tomar esta semana. Essa semana eu vou estar passando para vocês, e tudo para a honra e glória do Senhor. Mas nós estamos precisando muito das suas orações para Deus nos direcionar no caminho certo, tá bom? Fecha teus olhos onde você está e ora comigo. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite na Tua presença, que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos Te adorando, Te exaltando, Te glorificando na beleza da Tua santidade. Eu Te louvo porque o Senhor fala conosco de várias formas, falou conosco através da oração inicial, através dos louvores, através da Tua palavra.
que essa paz que excede todo entendimento possa repousar nos nossos corações, independentemente da situação que nós estamos enfrentando. Possamos entender que o Senhor está conosco, que o Senhor está aqui, que o Senhor é poderoso. Que possamos entender que nós não estamos sozinhos, que existe uma igreja que é teu corpo e um depende do outro, um ajuda o outro, um é irmão do outro. A dor do irmão é a minha dor e é assim que o Senhor nos ensinou. Esteja com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, dá tranquilidade nesses momentos tão difíceis. E eu te peço também por essa humanidade que tem passado por essa situação. Sabemos que o Senhor não perde o controle de nada e o Senhor sabe exatamente até quando vai essa pandemia, porque o Senhor sabe todas as coisas, nada foge ao teu controle, Deus. O Senhor não é pego surpresa em momento algum. E em nome de Jesus, eu te peço, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia deste povo. Tem misericórdia deste mundo que tem sofrido. Que possamos entender que mediante tudo isso que tem acontecido, nós não somos nada, nós só somos alguém se nós servirmos ao Senhor. Quantas pessoas têm perdido as suas vidas de maneira tão rápida? Do pó viestes, ao pó voltarás. E se existe alguém neste momento que assistiu esse vídeo ou vai assistir depois uma gravação desse vídeo e quer entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, recebe essa vida, Pai. Recebe. Para que haja festas nos céus, mesmo nesse mundo, mesmo na terra, existindo tanto choro, tanto ranger de dente, mas que nos céus existam festas. Que em nome de Jesus o Senhor esteja conosco, hoje e eternamente. Amém. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Temer com sua voz, temer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, o Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo o trono é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo o trono,
sobre todo trono é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. E a igreja canta na sua casa, quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus. E todos hão te ver, quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus. Todos hão te ver, quão grande é o meu Deus. Amém. Que todos tenham uma semana abençoada.